Olá, boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma aula muito bacana. Vamos falar sobre tipos de cliente. Todo cliente a gente atende da mesma forma? A resposta é não. Vamos aprender como a gente atende um, atende outro? Vamos lá? Vou iniciar realizando um compartilhamento de tela e vocês vão dizer se vocês estão vendo o mesmo que eu. Está aparecendo aí? Eu vou iniciar a nossa aula com a seguinte mensagem, ó. À medida que envelheço, presto menos atenção ao que as pessoas dizem e simplesmente observo mais o que elas fazem. Às vezes, quando nós queremos convencer alguém de algo, às vezes o silêncio ele vai falar muito mais do que você ficar falando e repetindo a mesma coisa. Guardem bem essa frase e reflitam depois, tá bom? Vamos realizar aí uma revisão. O que a gente viu na aula passada? Na aula passada, a gente falou sobre atendimento de qualidade. Quais eram as atitudes que devem ser adotadas no primeiro contato ao cliente? Aí nós falamos lá. Então, primeiro contato ao cliente tem que ser o quê? Olhos nos olhos, cumprimento, em que posso ajudá-lo. E vamos fazer o quê? O bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu falei para vocês, né? Eu entendo como uma boa educação. Hoje em dia é taxado como etiqueta profissional. Então, olhou nos olhos, cumprimentou o seu cliente, em que posso ajudá-lo, você vai ouvir para poder atender dentro daquilo que ele precisa, ok? E aí, se você não tiver dúvida a respeito do que fazer, como fazer, que jeito que é, falamos sobre a RIOFA na aula anterior, que é como recepcionar, informar e orientar o cliente, ok? Assista o vídeo, a professora colocou lá no grupo, realiza uma leitura pela apostila, se ainda ficar alguma dúvida, entre em contato, coloca lá no grupo que a professora esclarece, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Tipos de clientes. E a pergunta principal é a seguinte: como atender e se portar diante de cada tipo de cliente diferente? Porque, assim, se eu for dar o exemplo aqui hoje, o Diego é diferente da Ágata, que é diferente da Larissa, da Mila e assim sucessivamente. Cada um está assistindo a aula. Nós possuímos características diferentes. Então, não dá. E na farmácia isso acontece também. Vai chegar clientes os quais você vai falar, nossa, e agora? E agora hoje a gente vai aprender. Porque o atendente de farmácia, ele interage com vários tipos de pessoas. E isso agora eu vou falar dentro da farmácia convencional. Ou seja, a farmácia que a gente conhece é um tipo de atendimento. Por quê? Esse cliente que chega lá, ele está com pressa. Às vezes ele sabe que ele vai gastar aquilo que ele não tinha se planejado. Então, assim, cada tipo de cliente, ele é para ser atendido de uma forma. O que é importante vocês anotarem e destacarem aí? Para a gente ter padrões diferentes. Como cada cliente tem uma personalidade diferente, nós temos que observar o quê? Olha só, a característica. Enquanto você está aguardando ali, se você vai trabalhar com vendas diretamente, você vai ficar observando ali. Por quê? Porque é possível atender todos os clientes da mesma forma? A resposta é não. Existe o cliente impaciente, ele chega, eu vou falar as características dele. Existe o que fica em silêncio, aí é você que conduz a venda. Existe o barganhador, que é aquela pessoa que ele sempre quer um desconto além. Ele, não. Então, se não for assim, você não vai me dar esse desconto, eu vou comprar na farmácia da esquina. Não é que precisava, ele ia até lá falar isso para você, mas vai ter esse cliente. Existe um indeciso, que você vai dar, de repente, 2 opções de produto, você percebeu ali que ele foi, você vai ter que ajudar ele a realizar a venda. E assim sucessivamente. O bem-humorado, tímido, aquelas pessoas de bom senso. Além, vai ter pessoas mal educadas. Então, como agir? Como ter jogo de cintura? Vamos lá. O cliente impaciente, quais são as características dele? Ele não gosta de esperar, ele é insistente, ele é compulsivo e ele é inconveniente. Só que nós não temos que esquecer o seguinte: cliente fidelizado, esse cliente vai fazer o quê? Esse cliente ele vai estar sempre ali. Não pode tratar mal. É regra, é educação, é etiqueta, é profissionalismo. Só que você vai ter que, às vezes, deixar bem claro para o cliente: o senhor aguarda só um momentinho? Um exemplo. Diego, me auxilia aí no que eu vou te perguntar. Lembra
professora citou na aula passada, que nós temos uma gestante, um obeso, um idoso. Na sua opinião, quem que deve ser atendido? O que a professora falou mesmo? Você consegue se lembrar? Ixi, não lembro, mas acho que o idoso. Olha só, deixa eu contar hoje um segredo. Tanto para gestante, quanto para o idoso, quanto para o cadeirante, quanto para o obeso, quanto para o deficiente físico, tem leis. Então, assim, qual é a importância que a professora quer que você se atente para você atender o seu cliente ali, ó? Procurar saber o POP. O que é isso? O procedimento operacional padrão em cada farmácia. Como funciona? Você foi admitido numa empresa, você procura saber. E se acontecer essa situação? Para você já ficar informado, para justamente, vamos supor, só tem idoso. Você não vai ficar perguntando qual é a idade, do senhor é 60, do senhor é 70, não. Não. Tem um procedimento já. Então, procure saber desde o seu primeiro dia de trabalho qual é o procedimento. Então, porque se agora a professora acabou de falar sobre o impaciente, não são todos os idosos que têm paciência, mas é grande parte das vezes em inúmeras vezes, ele é a prioridade. Se não tiver ali junto uma pessoa obesa, uma pessoa gestante ou uma criança de colo, o idoso é a prioridade. E às vezes ele é impaciente. Como? Qual que é a estratégia aí? Como que a gente vai tratar esse cliente? Primeiro, atender ele com agilidade. Nada de muito, claro, olhou, cumprimentou, como você faz com qualquer cliente em que possa ajudá-lo. Nada de criticar a receita, porque o médico escreveu com letra... Ah, esse profissional vive escrevendo com letra de garrancho. Não, não pode fazer esse tipo de comentário, é antiético. E, principalmente, atender com agilidade, ser paciente, tem que ter uma dose extra aí e tolerância. E, principalmente, ser bem sincero. Ó, senhor, a respeito desse medicamento, é assim, assim, assim. Ok? Qual que o senhor escolhe? Ah, mas qual que é o melhor? Olha, aqui os dois têm grande venda. Você não vai ficar, esse laboratório é pior, esse é melhor, porque às vezes tem uma fila ali para você atender. Ok? Então, cliente impaciente. Agilidade, paciência, tolerância e sinceridade. Acabou. Existem outros clientes ainda que são silenciosos, ele está ali na fila. Então, quem vai conduzir? Você vai destacar aí, quem vai conduzir a venda dele é você. Como? Se o cliente tem as características que ele conversa pouco, ele demonstra não ter conhecimento do produto ou do serviço, ele não sabe, vamos supor. Ele vai iniciar um tratamento de uma doença que ele acabou de descobrir que ele tem hipertensão, ele não sabe nada sobre hipertensão. Você vai ter que conduzir a venda. Se ele fala pouco, fala, ó, seu Diego, esse medicamento aqui, ele é para pressão alta, ele deve ser tomado pela manhã, não pode deixar de tomar. Durante, se for realizar o aumento, explicar para ele melhor. Ok? Só que ele é reflexivo, ele não fala nada, mas ele vai ficar te olhando. Com ele ficar te olhando, você tem que entender se ele está compreendendo as informações. Se você tiver percepção, essa é a palavra mágica nessa aula. Para lidar com o público, você tem que ter percepção. Já ouviu falar na palavra feeling? Percepção de algo? Você tem que ter a percepção desse cliente. Como assim? Vamos supor, você deu as informações, você percebeu que o cliente não entendeu muito, o que você vai fazer? Você vai pegar e falar, eu vou colocar aqui na caixinha para o senhor as anotações do que eu estou falando, caso o senhor tiver alguma dúvida quando chegar em casa, tá bom? Ele falar, ok? Ok. Vamos lá ainda. Existe o cliente que ele é silencioso, você fica ali, você conduziu a venda. Você conduziu o diálogo. Ajude a formular perguntas assim, o senhor tem dúvida de que hora que é tomado esse medicamento? Se o senhor esqueceu, até quanto tempo o senhor pode tomar depois? E tentar descobrir se ele tem mais alguma necessidade. Finalizou a compra? Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar? O senhor quer levar algum produto? Nós temos promoção, se você quiser. Você percebe que o seu cliente é silencioso, de repente você pode apontar para ele a venda. Sabe a famosa venda casada? Você está vendendo um medicamento, você já aproveita e oferece um outro produto. Ok? Diferente do cliente que ele é impaciente, e se você tentar oferecer algo para ele, ele não vai ter paciência nem para te ouvir. O cliente silencioso, não. Ele já é um pouco mais aberto, ele é quieto. Só que você percebe quando a pessoa está com pressa. Entendeu?
e aí ofereceu, encerrou-se sua venda. Existe o cliente barganhador. O que é um cliente barganhador? Ele é um cliente persistente, inoportuno, e ele procura tirar vantagem na hora da compra. Um exemplo. Existe algumas coisas, algumas empresas, algumas farmácias especificamente, que ela coloca lá assim na frente, cobrimos qualquer oferta. Esse cliente ele é aquele que ele vai aproveitar, ele vai longe para uma promoção. E aí chega lá e vai ficar falando assim, um exemplo. Ai, Agatha, tem certeza? Você falou que esse medicamento é 25? Se eu pagar ele à vista, você não me dá desconto? Aí você vai falar, esse medicamento já está com o preço, já, né? Mas e se eu falar com o gerente? Quero falar com o gerente. Então, ele é um cliente que ele sempre barganha, ele sempre é inoportuno. Ele quer sempre tirar vantagem financeira. Guarde assim para você identificar o que é um cliente barganhador. É aquela pessoa que sempre quer tirar vantagem na hora da compra. Se eu levar 2 desses, o que você me dá de brinde? Lembra bem, eu sou seu cliente aqui há tanto tempo. Então, esse cliente ele vai ser inconveniente, além de inoportuno. Como você deve fazer para atender ele? O que devo fazer? Primeira coisa, mantenha calma, porque não adianta você perder a paciência. Você vai sentir com raiva e mostrar para ele qual que é o limite da negociação. Aí ele começa assim, Larissa, para com isso, eu sei que você ganha comissão aí, diminui mais, tira o pé da minha comida. Sabe aquelas brincadeiras inoportunas, chatas? Não é legal? E ainda, o que você vai ter que ter com esse cliente? Aprender a ter bons argumentos. Olha, seu José, esse medicamento ele é muito bom, ele já não está no preço acessível, o laboratório dele é um laboratório... E ali, você com o tempo, você vai atendendo esse cliente, ele vai fazer, às vezes, ter dor no estômago, mas é você contornar as objeções, ou seja, ele vai ficar argumentando. Então você vai me perder como cliente. Não, eu tenho certeza que o senhor, seu José, o senhor sabe da qualidade do nosso atendimento, que você pode sempre contar conosco, que a gente manda entregar para o senhor se for necessário, e a gente está aqui à disposição do senhor. Tá bom? Finalizou a compra. Ainda, quando nós voltarmos para o presencial, nós vamos fazer simulação de vendas, tá? Cliente indeciso. O que é interessante no cliente indeciso? Ele é persistente, ele é inoportuno, ele vai tirar vantagem da compra? Não. O cliente indeciso, a palavra já está falando, porque esse daqui é do barganhador. O indeciso, ele é confuso, ele não é inoportuno, então não confunda, tá? Então, indeciso, inoportuno. Não, indeciso é confuso. Sabe a diferença? A pessoa inoportuna, ela fica ali te incomodando. Ela fica ali procurando pelo em ovo. Já ouviu essa expressão? Já o cliente indeciso é que ele não tem certeza. Então, não confunda indeciso com barganhador, com inoportuno, tá? Então, esse cliente, ele sempre busca novas opiniões. Às vezes você está ali vendendo para ele, igual eu estou aqui atendendo. Então, Mila, olha, a respeito do cliente indeciso, o que você tem que guardar bem dele? Ele é um cliente confuso, ele é um cliente que sempre busca novos... Aí eu estou aqui explicando para a Mila, aí entra a Érica. Eu estou explicando já para ela. Aí ela fala, Érica, o que você acha? Ela nem terminou de me ouvir. E às vezes o cliente faz isso. Ele chama outro funcionário para poder ajudar ele a decidir uma coisa que é dele. Então, isso é característica de cliente que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ter conhecimento sobre o produto para você conseguir realizar uma boa venda com ele. Então, você vai ter que ir lá, você vai ter que ter conhecimento, você vai ter que mostrar para esse cliente que ele está fazendo a escolha certa, ser persistente. É um dos poucos tipos de cliente que você tem que ser persistente, porque senão você não consegue vender para ele. E, principalmente, você ter empatia, ou seja, acompanhar o raciocínio dele. Como é que você vai acompanhar o raciocínio dele? Olha, quer ver um exemplo? Se você deixar insegurança na hora do seu atendimento, eu prefiro assim, se você não souber algo, se tiver alguma dúvida aí, anotem, viu? Daqui a pouquinho eu vou deixar vocês perguntarem, para vocês esclarecerem. Se conforme a professora tá orientando aqui, ficou alguma dúvida, você anota e depois esclarece, tá bom? Então, o cliente indeciso, qual vai ser a sua atuação? Você tendo conhecimento, você fala, professor, e se eu não tiver? Não tenha vergonha de pedir ajuda.
Você sabe que tem aquele colega seu que é mais antigo, fala assim, ó, quer que eu afirme, dona Mila, a respeito desse assunto? Ó, tá aqui o José, ele tá aqui na farmácia, assim, ó, há uns 15 anos, ele vende esse produto o tempo inteiro. Fala aqui, José, quantos desse produto a gente não vende o tempo inteiro? Entendeu? Se for necessário, se você perceber que você não tem um conhecimento tão aprofundado, você vai fazer o quê? Você vai ajudar e peça ajuda no começo. Só o único conselho que eu dou profissional é não dê informações as quais não são verdadeiras, tá bom? Se você tem dúvidas sobre algo, não é só para poder empurrar o cliente para frente, não. Pergunta para o farmacêutico. Fala, ó, dona Maria, só um instantinho que eu vou chamar o farmacêutico aqui, porque esse produto, a respeito desse assunto, ele tem um domínio, assim, excelente. Use palavras de afirmação, mas desde que o produto realmente seja excelente, ok? Mostrar para esse cliente que ele está fazendo a escolha certa e ser persistente com ele, ok? Continuando. Se nós estivermos falando de um cliente informado, tá. Esse é um cliente que você vai ter que ter o quê? Muito jogo de cintura. E você sabe por quê? Porque esse cliente aqui, ele não gosta de argumento fraco. É esse cliente aqui que no começo, assim que você se forma, que você começa a trabalhar, é com ele que você aprende muito. Às vezes ele vai chegar lá, ele sabe muito mais daquele medicamento do que a gente mesmo. É errado? Não. Ele toma esse medicamento há tanto tempo que, com certeza, ele já conversou com diversos tipos de profissional. Ou ele tem um tempo hábil ali, que às vezes ele pegou a bula, ele conhece, se brincar até mais que o farmacêutico. Então, esse cliente, o que você tem que entender? Possuir conhecimento sobre o produto ou situação. Jogo de cintura. Gente, guarde essa palavra, jogo de cintura. Você imagina, vocês têm aqui, vocês sendo meus alunos, vocês têm diferente faixa etária, desde 18 aqui até 50, 40, enfim. Então, jogo de cintura, vocês não são todos iguais, nossos clientes não são todos iguais. O cliente informado, independente da idade, ele não é de fácil influenciação, ou seja, ele não é fácil influenciar. Ó, esse produto aqui é bom mesmo. Não, bom mesmo ele não vai. Ó, esse produto aqui é bom porque ele contém tal, tal e tal. Por isso, os principais produtos de venda mais comuns, que eu sempre cito para vocês, medicamento de hipertensão, medicamento de diabetes, medicamento para colesterol, que são doenças crônicas, essas que eu estou citando, são medicamentos que sempre que você puder, realize leitura, leia a bula ali um pouquinho para você saber sobre esse medicamento. Você fala, professora, mas eu vou vender. Mas para realizar uma boa venda, você tem que conhecer o produto que você está vendendo. E fique tranquilo. A maioria das farmácias, você passa por um treinamento, farmácias de rede principalmente, eles levam os funcionários até, um exemplo, a capital, muito comum. Tem alunos que estão estudando, que já estão atuando, que falam, professor, o tempo inteiro eu faço muito curso, bem que você falava que é bom ler. Ler, quanto mais você lê, mais você aprende. A professora não gosta de ler. Aprenda a não a gostar, mas a respeitar, que para você ter um bom desempenho profissional, é bom ler, principalmente para atender o cliente informado, ok? Como que eu vou realizar uma boa venda com o cliente informado? Passar segurança para ele. Você não precisa estar na tua testa assim, ó, acabei de me informar. Não. Olhou nos olhos, cumprimentou seu cliente em que possa ajudar. Se ele te fizer alguma pergunta, não é feio falar que você não sabe. Fala só um momento que eu vou verificar com o farmacêutico a respeito desse produto, assim, e ele é excelente. Ele tem um conhecimento mais aprofundado sobre ele. Acabou. Não precisa dizer assim, eu não sei. Eu acabei de me informar, fui contratado aqui, sou funcionária nova. Ó, quando você é contratado pela farmácia, você não é colocado direto no balcão. Você fica sempre com alguém que vai te treinar. E você só vai começar a atender a partir do momento em que alguém que está lá há mais tempo te passe segurança e esteja ao seu lado, tá? Quanto a isso, fiquem em paz. A sua segurança, você tem bons argumentos para poder falar a respeito desse produto e observar o quê? As informações quando necessárias. Falar, esse produto é bom, porém você tem que tomar cuidado que o excesso dele faz o coração bater mais forte. E dá as informações para ele ali que for necessário, ok? Joia? Tem bastante cliente para a gente falar, o bom-humorado. Esse cliente é bacana atender ele. Por quê? Ele é simpático, ele é compreensivo, ele aprecia uma boa conversa e cuidado.
Esse cliente, ele aprecia uma boa conversa, mas está aí o problema. Se ele aprecia uma boa conversa, ele desvia muito do assunto. Ele foi lá comprar um medicamento e ele começa a perguntar. Você quer ver se esse bom-humorado, além de bom-humorado, ele é seu amigo. Cuidado com a amizade no local de trabalho, viu? O que você tem que fazer? Esse cliente é só você ser agradável, conduzir o diálogo, não tirar o foco da venda. Lembrando ali que você está com gente aguardando, é ruim ficar esperando. Então, agradável, conduza o diálogo e mantenha o foco na venda. Fala, ó, vamos combinar o seguinte, qualquer hora a gente marca para a gente conversar a respeito desse assunto. E finaliza. Ok? O que mais? O cliente de bom senso. O cliente de bom senso, ele tem dificuldade em continuar um diálogo. Por exemplo, ele fala, eu queria... sabe aquele remedinho que passa na TV? Ele não consegue. Então, ele tem dificuldade em continuar e ele não gosta de ser questionado. Mas o senhor já toma esse medicamento? Não, ele não gosta. Então, se você sabe que uma pessoa ela tem bom senso, mas ele é receoso, ele fica, será que ele não está muito caro? Ah, e se eu fizer orçamento? Às vezes ele vai fazer até comentários desagradáveis. Como você deve fazer? Ter prudência com esse cliente. Por quê? Ele é agradável? Sim, ele tem bom senso. Ele é inteligente? Sim. Ele é prudente? Legal. Porém, haja com profissionalismo. Por que profissionalismo? Porque esse cliente, ele é atencioso, então ele quer ter atenção. Ele é inteligente, ele é agradável, mas não é por isso que eu tenho que ser cordial com ele. Porque esse cliente, se ele tiver essa dificuldade em dar continuidade, ele tem bom senso e tal, mas não é o fato dele ser agradável, dele ser inteligente, dele ser prudente, que você pode atender ele de qualquer jeito. Não. Profissionalismo, atenção, cordialidade e simpatia. Ok? É porque o cliente tem bom senso, ele é aquele assim, se tiver ele, tem um idoso. Ele sabe que o idoso é prioridade, ele vai falar, ó, você pode atender aqui. Aí você olha para ele, parece que vai ter orgulho, dá vontade de fazer para ele joinha. Ele é o cliente que todo mundo gostaria de ter, um cliente de bom senso. Em contrapartida, atrás dele tem um cliente mal educado. Ah, por que você pôs o idoso na frente? O idoso fica o dia inteiro sem fazer nada, ele pode esperar. Eu que estou aqui há muito mais tempo, estou com dor nas pernas, só porque eu não sou idosa, eu não posso? E às vezes o cliente vai fazer esses comentários indesejosos, aí você vai fazer aquela cara, não tá fazendo assim, que vontade de pagar. Mas você não pode, tá? Esse cliente mal educado, ele discute por qualquer situação. Então, se você decidir chamar um idoso na frente, ele vai criticar. Aí você tem que ser bem não é rígido a palavra, mas você tem que falar para ele, olha, é a prioridade, eu já atendo a senhora aguarda só um instantinho. Ele é inconveniente. E, às vezes, a falta de educação ele acaba sendo até agressivo. Fiquem atentos. Lembra que eu falei sobre a percepção? Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ficar muito atentos a respeito da percepção. A percepção ele é muito interessante, que esse cliente ele pode ser agressivo por causa de ser mal educado e ser agressivo, como ele pode ser um paciente psiquiátrico. Às vezes ele está sendo mal educado, ele está sem medicamento, ele está ali na fila, ele não quer, ele pode ser um paciente psicótico. Por isso que os medicamentos controlados não ficam ali na frente no balcão. Lembra que a professora falou isso? Então, o que você deve fazer? Evita interromper o cliente. Paciência acima de tudo e, principalmente, buscar soluções na hora, ser prático. Cliente mal educado, ser prático. Aí, vamos dar continuidade? Por quê? Existe o cliente, desconfiado. Ele vai ficar ali olhando para você. Como que você faz? Ele gosta de debater. Mas esse medicamento faz bem mesmo? Eu li na TV que o governo fez isso. E ele tem firmeza naquilo que ele está falando. Só que ele suspeita de tudo. Ele acha que você está falando que aquilo ali é bom só porque você quer vender. Você que vai fazer o quê? Vai ajudar ali a transmitir credibilidade. Se o cliente... Você imagina se eu estivesse dando aula para vocês e falando assim, eu acho que é assim que você atende o cliente. Vocês vão sentir segurança naquilo que eu estou falando? Não. Então, com esse tipo de cliente, evite a palavra eu acho, eu não tenho certeza. Diga, vou verificar para o senhor. Não precisa dizer para ele que eu não tenho certeza. Fala só um instante que eu vou verificar para o senhor. Eu acho, você perde cliente, tá?
principalmente desconfiado. Quem acha não tem certeza, é porque se perdeu naquilo que está fazendo. Guardem bem isso. Olha, a respeito desse assunto, eu não tenho certeza. Não, vou verificar para o senhor. Então, se você vai verificar, ele não tem certeza se você sabe ou se você apenas vai verificar realmente, tá bom? Apresente todos os detalhes do produto que ele tiver dúvida. E seja obstinado, ou seja, é isso aqui. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Posso vir aqui? Pode, mas desde que o senhor utilize o medicamento da mesma forma que eu estou te orientando, ok? Eu estou aqui à disposição do senhor. Existe o cliente ainda curioso. Ele não vai lá para comprar. Ele vai lá só para poder saber realmente como é, que jeito que é. Só que esse cliente, você fica atento com ele, sabe por quê? Ele faz muita pergunta. E às vezes você vai dar uma... Não pode, tá? Respira fundo, segura a respiração, argumente bastante com ele. Às vezes ele chega a ser até inconveniente, mas você vai demonstrar o quê? Serenidade, passar as informações certinhas que ele está precisando e antecipar as perguntas. Ah, a senhora ia falar para mim sobre isso? Ó, é assim, assim, assim. Tem que ter paciência com todos esses perfis de cliente? Tem. E existe ainda o cliente de raciocínio lento. Esse cliente, às vezes, você vai ter que repetir 3, 4, 5, 6 vezes a mesma coisa, porque ele é um cliente confuso. Hã? E foi mesmo que o senhor falou? Ele tem dificuldade de associar a informação. Sabe o que isso quer dizer? Que esse cliente, ele pode ter problema de... você não sabe se ele é um paciente que está sendo está tomando algum medicamento que está dando alguma reação. É paciência com ele. Tem, às vezes, algumas pessoas que têm raciocínio lento. A gente acha que porque a gente todo mundo é igual. Não. Cada um aqui, além de ter uma personalidade diferente, tem uma forma de entender. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui, alguns de vocês estão escrevendo, outros estão printando a tela e salvando para poder ler depois, outros estão acompanhando pela apostila. Mas o que a professora quer que você guarde? Cliente de raciocínio, use ideias claras, não fique fazendo firula. Ou seja, não fique falando tanto pormenores. Seja básico com ele, faça perguntas. Exemplo, quer ver um exemplo de pergunta? Mila, a professora acabou de ensinar para você sobre o cliente de raciocínio lento, correto? Você entendeu as informações certinho que a professora passou? E você aguarda a resposta. Depois o cliente faz assim, não. Pergunte novamente. Tem que falar de forma calma e clara. Porque se você não for falar calmo e claro, ele não vai entender. Correto? Então, olha só. Pergunta. O que seria necessário para você realizar um bom atendimento personalizado? Essa aí é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. O que seria um atendimento personalizado? Esse atendimento personalizado é você identificar a personalidade de cada um e agir de acordo com cada perfil que nós comentamos agora. Nós não comentamos, um exemplo, se você fosse fazer um atendimento personalizado para um cliente tímido, eu falei as características do tímido. Uma pessoa de bom senso, você não teria dificuldade, uma pessoa bem informada, mas é uma pessoa mal educada. É para ele que você tem que se preparar. Um cliente indeciso, tem que ter persuasão de venda. Isso aí é no decorrer do curso que você vai aprendendo o que fazer. É não faltando às aulas e assistindo para que você não possa perder a linha de raciocínio. Porque assim, ó. Quais seriam suas atitudes durante um atendimento? De um cliente como? Diante de um cliente tímido. Ah, professora, diante do cliente tímido, qual que é mesmo, professora? Ah, você vai voltar lá e vai realizar uma breve leitura. Poxa, a professora falou na aula, como é que é? O tímido, ele não gosta de ser questionado, ele é tímido, mas ele não gosta de ficar fazendo muita pergunta para ele. Ele é receoso. Aí, que mais? Ele tem dificuldade, o tímido tem dificuldade do diálogo. Ah, é esse cliente que eu tenho que ter prudência com ele. Eu tenho que ajudar ele a escolher o produto. Então, se ele é tímido, eu vou ajudar. Falar, ó, esse produto aqui, ele é muito bom, ó, a gente vende bastante, ele tem dado um bom resultado. Esse produto aqui tem vitamina A, tem vitamina E. Nesse mês, ele está com 10% de desconto. Você tem que passar segurança para o seu cliente. Olha, é muito bom, ele é térmico. Você pode colocar algo tanto muito quente como muito frio, que ele se mantém. É perfeito, ok? E identificar as necessidades dele. De acordo com a necessidade, é o que você vai fazer. Então, eu dei aqui um exemplo como você responderia essa questão.
diante de um cliente tímido, eu tenho que entender as características dele para saber como eu devo conduzir, ok? Então, nessa aula, o que a professora falou? Tipos de cliente. Nós temos vários tipos de cliente. Cliente impaciente, indeciso, barganhador, informado, bem-humorado, cliente tímido, de bom senso, que é ótimo, o mal educado, que não dá tanta vontade, aquele que é desconfiado, que você vai passar segurança, aquele que é curioso, que você está lá para esclarecer as curiosidades dele, e ainda aquele de raciocínio lento. Esses são os nossos tipos de cliente. Então, a pergunta como que eu faço para realizar, então, uma boa venda? É entendendo as características dele, é observando ao ele entrar na farmácia. Um cliente que fala demais, ou um cliente que arruma confusão, de longe você já identifica ele, fique tranquilo, tá? Próxima aula, sobre o que nós vamos falar? A relação que deve existir entre o farmacêutico e o atendente. Você vai entender na próxima aula que há uma hierarquia ali. Só que não é ele manda eu obedeço. Nós fazemos parte de uma mesma equipe. Então, quando a equipe faz parte, elas têm que falar a mesma língua. Como assim falar a mesma língua? Na próxima aula, a professora vai falar a respeito disso. Como deve ser esse relacionamento, qual que é o código de ética para a profissão do farmacêutico e o que você precisa saber a respeito. Eu vou deixar essa frase aqui para vocês, que você não tem o direito de sair da presença de uma pessoa, um cliente, sem deixá-lo mais feliz, melhor e feliz. Eu vou desativar o microfone de vocês, gostaria de saber, Diego, Ágata, Larissa, Mila, Roberta, Vitória, vocês têm alguma dúvida a respeito dessa aula de hoje? Que a professora explicou aqui sobre os diversos tipos de cliente e como nós devemos conduzir a venda de cada um? Dúvida, Ágata? Não, nenhuma, professora. Joia, ficou bem entendido, né? Deu para entender certinho? Larissa, ficou com dúvida? Mila? Diego? Deu sim, professora. Deu, bacana. Roberta? Vitória? Ficou bem claro? Uhum. Ok, Vitória, ok, Roberta. Gente, obrigada, eu vou interromper o compartilhamento de tela. Agradecer pela presença de vocês. Daqui a pouquinho a professora vai fazer o quê? Colocar lá no grupo a atividade sobre essa aula. Nós podemos atender todos os clientes da mesma forma? O que a gente tem que saber para atender o cliente? Aprender a ter o quê? A percepção. Aprender a identificar. Porque tem aquele cliente nosso que vai ser aquele doente que tem uma doença crônica, ou seja, todo mês ele vai estar lá. E ele compra para a família inteira. Um cliente insatisfeito, ele passa para mais 10 pessoas. Então, vamos conduzir o nosso atendimento com qualidade, assim